Você sabia que dormir 6 horas por noite por 10 dias seguidos faz o seu cérebro funcionar como se você estivesse acordada há 24 horas? E o que isso faz com você? A sua atenção, memória e as tomadas de decisão, elas despencam, como mostram estudos no livro Por que Nós Dormimos, do renomado Dr. Matthew Walker. Você não está travada nas suas metas porque é fraca, você está sendo sabotada por noites mal dormidas que literalmente deixam seu cérebro menos inteligente, mais impulsivo e mais vulnerável a erros que atrasam sua carreira e transformam sua vida num inferno silencioso. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias sobre como conquistar visibilidade, reconhecimento e autonomia na sua carreira, mesmo diante dos desafios que você, mulher, ainda enfrenta no ambiente profissional. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo você, mulher, a evoluir na sua carreira sem abrir mão da sua vida pessoal. Nesse espaço, eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam mulheres invisíveis nos ambientes profissionais. No episódio anterior, a gente falou sobre plano de meta, sobre clareza, prazos e prioridades. Mas existe um inimigo silencioso que faz qualquer plano morrer na prática: a privação de sono. Você foi ensinada a acreditar que dormir é perda de tempo, que mulher forte dá conta de tudo, então você sacrifica o sono para cuidar da casa, da família, trabalho e depois ainda se culpa por não ter disciplina para cumprir as suas metas. A ideia de que dormir é um luxo é tão comum que durante a época de escola sempre ouvíamos: ué, dormir é para os fracos. E o que você faz aí entre a meia-noite e as 6? Esse tipo de brincadeira era comum. E olha, a ciência hoje mostra que quando você dorme menos do que o seu corpo precisa, regiões do cérebro ligadas à atenção, memória, controle emocional simplesmente desligam, essas áreas falham. Você começa a ter a sensação de que está ficando burra ou de que a idade está chegando e você já não dá mais conta do recado. Coisas do tipo: nossa, eu tô velho, eu preciso me aposentar, esse tipo de coisa. E em vez de enxergar o sono como parte estratégica do seu plano de metas, você talvez trate o sono como um luxo, algo opcional, distinto do seu dia, e isso te coloca em ciclo constante de cansaço crônico, lentidão mental e autoacusação, ou seja, é um ciclo vicioso que uma coisa acaba alimentando a outra. Existe ainda uma culpa silenciosa quando você está exausta, acha que está burra, acha que está lenta, acha que é incompetente, como se fosse uma falha de caráter, quando na verdade é o seu cérebro gritando, implorando por socorro e descanso para a recuperação. E quais são as consequências? Bom, vamos ser diretos. Privação de sono deixa o seu cérebro literalmente em marcha lenta, com queda real de desempenho cognitivo, de raciocínio lógico e de velocidade de processamento. Você lê a mesma frase 3 vezes, não entende, esquece o que ia fazer, esquece o que ia falar, erra em coisas simples e corriqueiras e que você já fez 1 milhão de vezes. Bom, a paciência, então, ela desaparece completamente, colocando você em um estado reativo o tempo todo. As suas funções executivas, foco, planejamento, tomada de decisões, elas ficam embaralhadas, o seu cérebro fica embotado. O que significa que aquela mulher brilhante que é você passa o dia apagando incêndio, reagindo sem conseguir avançar um passo consistente nas metas que você planejou. E aí você começa a se achar lenta e incompetente, como se você tivesse perdido a capacidade de aprender. Porque você lê e parece que
Não fez a menor diferença. O cérebro privado do sono fica mais emocionalmente reativo, aumenta a atividade da amígdala e diminui o controle do córtex pré-frontal, deixando você mais ansiosa, mais impulsiva e vulnerável a explosões emocionais, porque o nosso cérebro ele entra no modo de sobrevivência, ele entra no modo primitivo, ou seja, tudo fica na base do luto ou fuga. Bom, a longo prazo, noites mal dormidas aumentam o risco de depressão, ansiedade e, segundo as evidências apresentadas pelo Dr. Matthew Walker, também estão associadas a maior risco de demência, Alzheimer, porque o cérebro deixa de limpar toxinas durante o sono profundo. É durante a fase de sono NREM profundo, como mostra o próprio livro, que o cérebro faz uma tremenda de uma faxina, tirando uma série de toxinas e eliminando coisas que deixam o seu cérebro estressado. No curto prazo, você sente vergonha que não consegue acompanhar discussões técnicas durante reuniões, de demorar para raciocinar numa reunião, de esquecer detalhes importantes. No longo prazo, bom, o longo prazo, isso mina a sua autoconfiança, mina a sua reputação profissional e a sua capacidade de ocupar liderança, porque, inclusive, você passa a não confiar mais em você mesma. O que era para ser só uma fase de cansaço depois de um projeto longo, alguma coisa, um tempo sem férias, vira um inferno. Você se cobra mais, dorme pior, produz menos, erra mais, culpa mais, ou melhor, se culpa mais, um ciclo de regressão em vez de progresso. É um ciclo vicioso sem fim de autopunição e de autorregressão. Mesmo com o melhor plano de metas do mundo, não há quem consiga cumprir um plano assim, porque o seu cérebro ele está em modo de marcha lenta. E antes de falar propriamente em soluções, estratégias, eu vou te apresentar algo real e desagradável. Sem sono de qualidade não existe alta performance sustentável. Evidências mostram que sono insuficiente derruba a memória, atenção, aprendizado, inviabilizando qualquer estratégia de metas no longo prazo. Bom, vamos lá. Redesenhe o seu plano de metas, incluindo metas de sono. Por exemplo, um horário mínimo para deitar, limite de telas à noite, rotina de desaceleração. Tenha rotinas para você ir desacelerando, né? Como se fosse aquela processo de descompressão que você vai executar do momento em que você fala, poxa, eu vou dormir, eu preciso de dormir, sei lá, 8 horas por dia. Então, na verdade, isso não é tão complicado. Se você precisa de dormir 8 horas por dia, você pega, tira 8 horas da hora que você necessariamente precisaria acordar. Então, feito isso, você reduz ainda uma hora que seria o seu período de descompressão, para que você fique sem tela. Enfim, então, trate essas metas de sono com a mesma seriedade que trata um prazo de um projeto muito importante. E lembre-se, descansar também é produzir. Olhe para a sua agenda como um jogo de energia, não como horas. Então, você bloqueia horários de sono como compromissos inegociáveis e ajusta as suas metas ativas para a sua semana de acordo com a sua energia, porque você vai passar a se observar, você vai ser cientista de si mesmo. Então, ao invés de você ter um monte de tarefas que você consegue enfiar ali no seu dia, você vai colocar tarefas que você de fato consiga executar. Então, vai ser tarefas que você consiga executar, não ao nível de uma cobrança que você simplesmente se impõe, porque você acha que você precisa de uma alta produtividade. Produtividade, necessidade de dormir são coisas que não combinam se você não dormir direito. Então, se for necessário, tenha conversas difíceis com o seu parceiro ou parceira, com sua família, com a liderança, com o trabalho, e explique que você precisa dormir, que você precisa de horas de descanso, porque você, sem sono, você não entrega com qualidade e
estudos mostram que poucas horas a menos de sono já aumentam erros e reduzem a produtividade de forma visível. Então, nós não estamos falando de uma coisinha simples, nós estamos falando de uma coisa que é visível. Comece a testar pequenos ajustes, reduzir a cafeína à tarde, criar um ritual de desconexão ou de desligamento, se você preferir, com 30 a 60 minutos, inclua um chá, um bom humor, uma meditação, um livro antes de dormir. Ou seja, crie rotinas que te façam ir serenando e desacelerando para que quando você finalmente chegue na sua cama, você possa ter um sono que te dá uma profundidade e que te ajuda a restaurar as suas funções cognitivas. Seja honesta com você. Se você está usando a noite para compensar e maratonando a série ou ficar rolando aí o feed, isso desculpa, isso não é descanso, você só está se estressando ainda mais. E estudos mostram que a luz de tela, principalmente aquela luz azul, ela gera muito estímulo cerebral. E se você assiste uma série, isso gera estímulo emocional. E ter estímulo visual e emocional antes de dormir pioram muito a qualidade do sono e aumentam a reatividade emocional no dia seguinte. E antes de falar de benefícios e resultados, eu preciso te falar uma coisa. Um final de semana ou uma semana, um final de semana prolongado, não serão o suficiente para reparar o seu sono. É necessário que você comece a ter uma rotina de sono constante e frequente para que o seu corpo, para que o seu cérebro possam ser restaurados. Dormir um final de semana inteiro não vai te colocar nos trilhos. Vai diminuir o gap. Se você pegar uma semana inteira e dormir ela inteirinha, você vai ter uma recuperaçãozinha. Tem até uma brincadeira que dizem assim que se você dormir tudo aquilo que você está precisando, você entraria em coma. Então, talvez você já tenha ouvido isso, isso é quase verdade. O cérebro ele precisa de horas contínuas de sono, ele precisa de uma regularidade de sono todos os dias para que ele possa se recuperar. Um bom de sono não é suficiente, ok? Quando você volta a dormir bem, seu cérebro literalmente volta a ficar eficiente. Ele volta a rodar no processo de máxima velocidade, de máxima eficiência. Isso consolida memórias, processa melhor as informações novas, melhora a capacidade de aprender e resolver problemas, e problemas simples ou complexos. E claro, você sente uma melhora na questão emocional, porque você passa a ficar menos reativa. Suas metas deixam de ser listas bonitas em papel e começam a se transformar em algo concreto, porque você tem foco para executar, clareza para priorizar e energia para sustentar o esforço. Algo que a ciência associa diretamente com a recuperação adequada do seu sono. Com o sono adequado, o seu emocional estabiliza, o cérebro regula melhor a amígdala e o córtex pré-frontal reduz a reatividade exagerada, porque ele vai funcionar como freio, ou seja, o córtex pré-frontal, que é a sua parte racional, que é a sua parte sapiens, vamos dizer assim, ela passa a ser favorecida e passa a funcionar melhor, portanto, favorecendo respostas mais calmas e racionais em situação de pressão. A sensação de sou burra, não dou conta, começa a se dissolver e a dar lugar a uma imagem mais justa de você mesma. Ou seja, ao invés da mulher burra e incompetente, você passa a se olhar, a se enxergar como aquela que é orientada às soluções. A melhora do sono está associada a melhor desempenho em testes de memória, atenção e funções executivas, especialmente em mulheres. A vida pessoal também deixa de ser um inferno com mais descanso. Você tem mais paciência, mais presença, mais capacidade de regular emoções em conflitos e de aproveitar momentos de lazer com qualidade. Porque as coisas deixam de ser desgastante. Quando se está sem paciência, até coisas que normalmente nos daria prazer
passam a ser um incômodo. E se você está bem regulada, com sono em dia, as coisas prazerosas voltam a ter prazer. No fim, cuidar do sono não é mimo, é uma decisão estratégica para garantir que o cérebro que sustenta a sua carreira e a sua vida pessoal funcione no melhor nível possível hoje e nas próximas décadas. E se o problema não for força de vontade, mas o fato de que você está tentando viver a vida de uma mulher de alta performance com o cérebro de uma pessoa tecnicamente embriagada de sono? Você cobraria o mesmo desempenho de alguém bêbada que você cobra de si mesma exausta? Ou seja, você teria o mesmo nível de exigência para uma pessoa que está claramente bêbada de sono que você tem consigo mesma? Essa é a pergunta. E como você pode colocar as coisas novamente nos trilhos? Bom, defina um horário alvo de acordar e estabeleça esse horário 7 dias por semana. Regularidade do horário no despertar ajuda o relógio biológico a sincronizar e melhorar a qualidade global do sono. Seu corpo se acostuma a acordar e a dormir basicamente no mesmo horário. Ok, haverá situações de exceção, uma festa, um encontro importante, um evento da empresa, enfim, mas serão exceções. Você não pode tratar a exceção como a regra. A regra é você ter um horário claro para acordar, um horário claro para dormir e um horário para você fazer a transição entre as coisas. Então, coloque micro checkpoints de sono durante o dia. Isso 2 a 3 vezes por dia para se autoavalia em 2, 3 minutos e ver como é que está a sua disposição, a sua sonolência, ver como é que você está, a questão da sua atenção. Esta autoconsciência vai ajudar você a identificar quando você está ou não com déficit. E isso vai reduzir comportamentos automáticos, ou seja, que vão empurrar você para um tempo maior de sono. Quando você percebe, poxa, eu vou daqui a pouco, eu vou fazer. Não, quando você percebe que você está ficando insone, é claro que você vai. Isso pode ser no meio da tarde. Se você começa a perceber que você está tendo episódios no meio da tarde, então você já sabe que você está com falta de sono, ou seja, você está sofrendo por ausência de sono. Você está sofrendo pela falta de sono, e isso é complicado. Então, você passando a entender como você está se comportando, você consegue começar a regular melhor os horários de acordar e os horários de ir para a cama. Bom, reduz a intensidade de luz e o estímulo cognitivo 60 minutos antes, ou seja, menos telas brilhantes, menos conteúdos emocionantes, como séries, como filmes, evitam a sobrecarga. E quanto menos você tiver coisas assim, mais isso vai ajudar a diminuir a ativação do sistema nervoso e favorece a entrada em sono profundo de forma mais tranquila e sem a necessidade de medicamentos. Use a cama exclusivamente para dormir ou para as suas intimidades. Não use a cama para trabalhar, para rolar feed, para outras coisas que não estejam literalmente associadas ao descanso. Por quê? Quando você trabalha, quando você fica ali na cama, lendo feed, não sei o quê, você faz com que o seu cérebro associe a cama com muita coisa, menos com dormir. Quando o seu cérebro entende, quando você adestra o seu cérebro que cama é para dormir, quando você vai para a cama, ele já prepara o corpo para dormir, ou seja, ele já entende que você vai dormir e isso vai permitir que você durma mais rápido logo que você deitar, sem que você precisar ficar rolando na cama. E antes de deitar, escreva umas 3, 4, 5 linhas o que mais te preocupa. Então coloca lá no papel, e seja um papel não tela, tá? Um papel e você coloca lá o que realmente está te preocupando, quais são os próximos passos que você vai executar amanhã. Isso faz o quê? Isso tira essa preocupação da cabeça. E uma outra coisa que eu poderia te dizer
até mesmo para tirar essa ruminação mental, porque às vezes a gente se deita na cama e fica, nossa, eu devia ter pago aquela conta. E na hora que a gente está na cama, no momento em que você deveria falar, poxa, eu devia ter falado com fulano, eu devia ter mandado e-mail, eu devia ter feito aquela reunião, eu devia ter ligado, no momento em que você não pode fazer nada, isso gera uma ruminação mental. Para estas situações, tenha um bloco do lado da tua cama, com uma caneta, com uma lapiseira, o que você achar melhor, e descarrega essas coisas. Porque ao tirar isso da cabeça, isso diminui a ruminação mental. Faz com que você não esqueça, porque o seu cérebro fica com medo de esquecer essas coisas e fica querendo que você tome decisão na hora em que você não consegue tomar essas decisões. Isso vai fazer o quê? Vai te dar mais tranquilidade para que você tenha um sono mais tranquilo. Então, tem um bloco para você fazer essas anotações e isso acalma. O simples ato de descarregar essas coisas todas acalma a sua mente. E é claro que eu não poderia deixar você sem uma provocação para reflexão. Se alguém filmasse a sua semana e me disse com precisão quantas horas de sono de qualidade você realmente tem, você se orgulharia como você está cuidando do cérebro que sustenta a sua carreira e a sua vida, ou você teria vergonha do quanto você está se maltratando e se abandonando todas as noites? Nesse episódio, você viu que não adianta ter o melhor plano de metas se o seu cérebro não está funcionando adequadamente. Se o seu cérebro está em modo marcha lenta, com a metade da capacidade por causa da privação de sono, o melhor plano deste planeta não vai funcionar. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com aquela amiga ou colega que vive se chamando de burra, de lerda, de lesma, mas que na verdade é só privação de sono mesmo, é só exaustão. E esse episódio seguramente pode ser o início do começo da virada para essa pessoa. Então, lembre-se, você não precisa escolher entre carreira e vida pessoal, você é essencial nos dois. E a inovação que você traz para o mundo depende de um cérebro bem cuidado, descansado e respeitado. O seu jeito de pensar, criar, resolver problemas é único e o mundo profissional precisa dessa singularidade funcionando em alta potência. E não no modo de sobrevivência automático, ok? Então, cuide do seu sono, da sua energia, dos seus limites, porque isso não é fraqueza, isso é estratégia de longo prazo para você ter uma carreira longa, próspera e sem fronteiras. E uma vida que faça sentido para você. Toda quinta-feira tem um novo episódio do podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras, esperando por você para te dar mais reflexões e estratégias para te ajudar a construir uma trajetória com autonomia, respeito e equilíbrio. Até a próxima quinta.